Boa noite, pessoal. Falta um minutinho para as 19. Vamos esperar um pouquinho para começar a nossa live hoje da Consciente Sistemas com a nossa convidada Ruana Marques, que vai falar um pouquinho para a gente sobre organização, gestão do tempo e planejamento. Sejam bem-vindos à nossa live. Nossa convidada já entrou. Só um pouquinho. Olá, Oi, boa noite, tudo bem? tudo bem, e você? Bem. 19h01 agora, vamos esperar mais um minutinho para o pessoal entrar mais um pouquinho de gente e aí a gente começa. Tá bem? Tudo Temos bem, 16 Fábio? pessoas, tudo. Muito frio aí por Maringá? Tá tranquilo até. Tá tranquilo? Aqui tá, em Londrina tá começando a esfriar. Não, fez um pouquinho de frio hoje, mas tá tranquilo. Bom, para quem já entrou, então mais uma vez para a gente falar, a Consciente Sistemas hoje está fazendo uma live. Vamos falar um pouco sobre gestão do tempo, como se organizar no dia a dia, como se programar, né? Ainda mais nesse momento de pandemia. A Ruana é psicóloga, nossa convidada de hoje. Então, primeiramente, Ruana, quero agradecer o seu, ter aceito esse convite da Consciente Sistemas em participar conosco. A Consciente Sistema hoje é um software laboratorial, mas vai muito mais além. Hoje ela procura levar conhecimento, novos desafios e maiores facilidades aos nossos clientes e às outras pessoas também. Então, por isso, hoje você é nossa convidada especial. Estamos passando aí por um momento em que ninguém imaginava, né? Momento de pandemia, em que a gente tem que se readequar, tem que se reinventar, tem que se reorganizar em todos os âmbitos, né? No trabalho, financeiro, em casa. Temos muita questão do home office. Hoje o home office, né, tá crescendo cada vez mais por essa questão. E é tão difícil, né? A gente fala home office, trabalhar em casa. E o que a gente mais quer quando a gente está em casa é descansar, dormir até mais tarde, né? Então, hoje a gente vai bater um papo, vai conversar sobre isso, tá? Então, vamos começar. Eu gostaria que você brevemente falasse um pouquinho sobre você, do seu trabalho, da sua clínica, no que você atua hoje. E aí a gente vai dando sequência nas nossas perguntas e respostas. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode estar mandando aí pelo chat do Instagram, que aí no final a gente vai reservar um tempinho para as respostas. Bom, quero agradecer primeiro o convite, né, por estar aqui, poder falar um pouquinho para vocês de um tema que eu gosto tanto, né, e ao mesmo tempo ter essa oportunidade de transmitir um pouquinho dos meus conhecimentos. Então, eu agradeço, Fábio, pelo convite, né. Eu sou a Ruana, sou psicóloga, sou inscrita no CRP aqui do Paraná. É, Hoje eu tenho duas frentes de atuação profissional, então eu trabalho na área de gestão de pessoas e trabalho também na área clínica, né? Na área de gestão de pessoas eu sou supervisora
de RH na regional de Maringá, do Grupo Sabin. E na parte clínica, eu tenho a minha clínica, que é a Perspective. E dentro da Perspective, quando eu e a minha sócia Ana sonhamos um pouquinho da Perspective, era justamente de trazer um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento, voltado à questão da organização, porque a gente entende que um bom planejamento e uma boa organização podem nos trazer bons frutos, né? Então é um tema que eu gosto muito, né? Eu tenho uma forma bem sistemática de me organizar, de organizar a minha rotina, e eu acho que isso contribui para que a gente possa alcançar os nossos resultados, porque a gente tem uma forma de chegar naqueles resultados e de mensurar. Peraí, estou indo no caminho certo ou não, né? Então é mais ou menos nesse sentido que vai ser o nosso bate-papo hoje. E como você colocou, se alguém tiver alguma pergunta, quiser ir colocando e falando alguma coisinha, a gente vai aí fazendo essas trocas. Que bom. Então vamos lá. Então, quando a gente começa tudo, né, Ruana, a gente pergunta, o que é planejamento, né? As pessoas falam, preciso me planejar, você precisa se planejar, a empresa precisa se planejar. Qual é o contexto, né? O que é o planejamento? Para fazer um bom planejamento, né, nós precisamos identificar, né? Identificar qual é a nossa necessidade, o que nós queremos alcançar, de que forma que eu vou querer alcançar isso, né? Então, primeiro eu vou pensar qual é o meu objetivo, né? E através do que vai ser possível alcançar esse objetivo. Então, um planejamento, ele vai olhar para o que se quer alcançar e como é que a gente vai fazer esse processo para alcançar. Então, eu vou mensurar aquilo que eu desejo e depois eu vou desdobrar isso em formas de alcançar aquilo que se espera, aquilo que se deseja. Um bom planejamento, ele tem que ser eficiente e eficaz, né? E ele tem que ter uma efetividade. Não adianta nada a gente planejar e ficar lá no mundo das ideias. Ah, nossa, tem um planejamento de fazer uma viagem. Tá. E como é que você quer alcançar isso? De que forma que você quer efetivar isso? Então, é ter a ideia, é planejar aquilo que se deseja, mas é buscar os recursos para que isso se alcance. E buscar o recurso já é uma das partes que entra na execução do planejamento. Porque quando eu vou planejar, eu vou parar para pensar. Eu quero fazer uma viagem, certo? Para onde? Então, eu tenho que ter um destino. Depois que eu penso na onde é o destino, eu vou do quê? Vou de carro, vou de ônibus. Isso também já faz parte do planejamento. Ah, mas para ir para tal lugar, eu vou precisar gastar tanto. Tá, quanto que eu já tenho para poder investir nisso? Ah, não tenho, vou ter que investir. Então, é uma série de fatores que vai se desdobrando. Então, quando você cria um planejamento, você vai criando em conjunto com isso, ou precisa se criar em conjunto com isso, quais são as formas de alcançar? De que maneira que eu vou alcançar? E aí, quando a gente fala sobre plano de ação. Então, é muito comum chegar no final do ano, né? Ah, Réveillon, todo mundo fazer aquelas metas lindas, maravilhosas do final do ano. E aí passa-se um ano, passa-se 2, passa-se 3, e muitas vezes a gente tem aquela sensação de que, não estou realizando. Mas essa sensação, ela vem justamente porque muitas das nossas ideias, às vezes, fica só no plano das ideias. E com o planejamento, você consegue colocar prazo, consegue colocar data para a realização de um sonho ou, quando é na questão organizacional, para a realização de alguma meta e assim por diante. Então, eu sempre falo que para existir um planejamento, primeiro, o que é que eu quero? Né? Descobrir qual é o desejo. E após o desejo, fazer quais são as ações que eu vou ter para que aquilo se realize. E aí sim a gente começa a desdobrar o que é um planejamento e consegue alcançar as coisas que a gente deseja. E quando eu vou planejar, né, Ruana, eu preciso ter uma ordem, né, dos meus planos, né? Então eu preciso ter prioridades. E é tão difícil, né? Ainda mais quando a gente pensa em âmbito profissional, né? Porque a minha prioridade é do setor vizinho, né? A do setor vizinho é do outro setor. Então, definir prioridades não é fácil. Então, como que a gente pode, então, definir essas prioridades? Essa eu acho que é a pergunta de todos os gestores. Quando eu falo isso, porque assim, hoje, em muitos momentos nas empresas,
a falta do planejamento faz com que aquilo que de fato é a prioridade não seja a prioridade. E muitas vezes a gente se vê apagando incêndio. Então eu vou resolvendo uma coisinha aqui, resolvendo uma coisinha ali, a hora que eu vejo o dia passou, o dia acabou, e aquilo que era o que eu precisava fazer para entregar, enquanto resultado da minha área, eu não consigo realizar. E isso é uma coisa importante e significativa, porque nós temos muitas empresas que têm as suas metas, mas o fato disso não se desdobrar no dia a dia, de não se efetivar no dia a dia, faz com que muitas empresas não consigam realizar aquilo que é a sua meta ou aquilo que é o seu objetivo. E isso faz com que a gente tenha uma perca operacional muito grande, né? Porque você tem muita mão de obra não atuando naquilo que deveria estar atuando, né? Então, assim, o que pode ser utilizado, que ferramenta que pode ser utilizada para que a gente possa elencar prioridades? Eu gosto muito da que a gente chama da matriz Gucci. Por quê? Porque ela vai dizer o que é uma gravidade, o que é uma urgência e o que é uma tendência. E entendendo cada um desses aspectos, né, a gente vai conseguindo organizar. Peraí, isso aqui realmente eu preciso fazer agora. Não, mas peraí, isso aqui não é uma coisa que eu preciso fazer agora. Isso aqui é uma coisa que eu posso fazer daqui um pouco, mas que eu não posso perder de vista. Então, isso é uma coisa muito importante e significativa. Entender qual é a gravidade desse problema, né? Quando a gente vai parar para pensar na gravidade, por exemplo, quando eu tenho uma atividade dentro da organização, eu tenho que pensar de que forma que isso aqui vai impactar o meu cliente? Isso aqui vai fazer com que eu perca o meu cliente? Então, se isso aqui vai fazer com que eu perca meu cliente, peraí, isso realmente tem uma gravidade. Então, eu preciso resolver com uma rapidez um pouco maior. A questão da urgência é quanto tempo eu vou destinar para resolver isso, né? Então, se eu resolver de uma maneira rápida isso aqui, isso não vai me impactar em outras situações. Agora, se eu não resolver de uma maneira rápida, qual é o impacto que isso vai ter depois? E a questão da tendência é, se eu não resolver esse problema hoje, né? Em qual a proporção que esse problema vai adquirir com o tempo? Então, quando a gente vai conseguindo mensurar esses 3 aspectos dentro das atividades que a gente tem que fazer, nós vamos conseguindo organizar o que eu preciso resolver hoje, que não dá para passar de hoje, o que eu consigo planejar durante a minha semana e aquilo que eu preciso ir executando e monitorando como está essa execução para não chegar a ser um problema. Então, nós temos que, enquanto gestor, ter esse olhar de como desenvolver isso, né? De entender que existem, sim, as situações inesperadas, mas quando a gente faz um bom planejamento, uma boa gestão do nosso tempo, porque a gestão do tempo vai estar relacionada com o planejamento da nossa semana, da nossa organização de atividades, a gente vai conseguir também deixar na nossa agenda um espaço para imprevistos. Porque quando a gente organiza aquilo que a gente tem para fazer, a gente pensa, poxa, pode ser que tenha um imprevisto. E você sempre vai ter um espacinho ali na agenda para lidar com o imprevisto. Isso também faz parte da gestão do tempo, né? Então, essa matriz é uma matriz bem interessante, é uma técnica bem interessante que dá para o gestor ou para cada uma das pessoas a possibilidade de pensar. E é uma coisa que se aplica também na nossa vida. Né, que você consegue parar para pensar, peraí, né? Como é que está tratando essa situação? Por exemplo, às vezes você vai adiando aquela consulta. E aí, qual é a tendência daquela consulta que você está adiando se tornar um problema de saúde, né? Então, é uma matriz que você não precisa necessariamente aplicar só para conceitos e situações de trabalho, mas que também dá para se aplicar a questões da vida, né? E quando você fala, né, Ruana, da gente ter um espacinho na agenda para imprevisto, eu acho que casa muito com o cenário que a gente tá, né? Porque a gente, muito das organizações, né, vamos falar, a gente sabe que uma grande porcentagem trabalha diariamente para apagar mesmo os incêndios, né? E a gente chegou num imprevisto que ninguém esperava, né? Ninguém tinha esse ponto aí de imprevisto para se preparar do que ia fazer, ao mesmo tempo tinha que trabalhar e ao mesmo tempo não pode ter um monte de gente. Então, você
a Firme coloca que as organizações sempre têm que pensar nesse tempinho a mais aí para esses imprevistos. Sim, porque assim, se a gente for pensar, né, eu sou da área de gestão de pessoas e é quase que impossível falar sobre processos se eu não falar de pessoas, né? Então, todas as coisas, elas vão se dando através das relações com as pessoas. E as relações com as pessoas, elas têm um pouco da imprevisibilidade. Então, pode ser que às vezes a gente planeje uma coisa que vai dar tudo super certo, tudo planejadinho, ok. Mas aí um ponto sai fora, né? E aí, como eu lido com esse ponto que sai fora? Então, enquanto gestor, a gente tem que ter essa flexibilidade, essa maleabilidade de entender essas situações e esse jogo de cintura de saber lidar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar só no apagar incêndio. Porque quando eu fico só apagando os incêndios, né, eu não dou vazão àquilo que é o planejamento. Eu não dou execução àquilo que eu preciso desenvolver e às entregas que eu preciso realizar. Então, tem que... Eu não gosto muito da palavra equilíbrio, porque parece que a gente sempre consegue manter, mas nem sempre a gente consegue. Mas a gente tem que tentar buscar da melhor forma. Como eu posso fazer aquilo que está planejado e como eu posso lidar com os imprevistos. E isso é muito possível a partir do momento que a gente vai adquirindo habilidades e eu sempre falo de usar as ferramentas a nosso favor. Então, quando eu uso, por exemplo, uma matriz Gucci, eu vou parar para pensar, olha, isso aqui eu preciso resolver com tanto tempo. Isso aqui não, ok, isso aqui eu preciso realmente resolver hoje. E aí a gente vai colocando no nosso dia a dia as nossas execuções dos nossos trabalhos. Porque o que acontece? Por que muito planejamento se perde? Justamente porque falta, né, da gente a habilidade de colocar no nosso dia a dia como aquilo vai ser alcançado, né? Então eu faço lá a meta de perder 20 quilos, né, 10 quilos, 5 quilos, 1 quilo que seja. Só que eu não coloquei como eu vou fazer isso durante a semana, durante o meu dia a dia, para alcançar aquela perda de 1 quilo. Então, é isso que faz com que a gente perca essa referência entre o que se planeja e o que se faz. E com um bom planejamento também fica mais fácil para o gestor avaliar a produtividade da sua equipe, né? Hoje é uma coisa que a gente precisa sempre estar vendo essa produtividade e às vezes para os gestores isso acaba sendo mais difícil, né? Então ter ali um planejamento das atividades da equipe, de tudo que tem de se resolver, ele consegue mais facilmente, né, ter essa produtividade. Sim, nesse momento, como a gente tem muitas empresas que estão trabalhando home office, né? Existem dicas para quem trabalha home office e existem dicas para quem lidera colaboradores que estão trabalhando home office, né? Então, quando eu vou falar dicas de quem trabalha home office, a gente tem que pensar, por exemplo, na organização que a pessoa vai ter ou que ela vai desenvolver para conseguir fazer o seu trabalho. Porque quando a gente está em casa é muito cômodo, né? A gente perde aquele mesmo sentido das nossas obrigatoriedades de entrega porque é outro contexto, né? Então não é você chegar lá na sua sala, sentar na sua mesa, ligar seu computador e fazer suas atividades. Não é o mesmo contexto. Então exige-se da pessoa uma autorresponsabilidade muito maior quando ela trabalha home office, né? E quando a gente vai falar de home office, quais são as principais dicas que eu dou para quem trabalha home office? Primeiro ponto, estabelecer um horário para você iniciar e para você finalizar a sua jornada de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, levantou, não adianta querer, eu vou ficar aqui de pijama e vou trabalhar. Não, gente, por quê? Porque a gente não sai daquele movimento, nosso cérebro não assimila que a gente está no momento de trabalho, porque eu estou no conforto do meu lar, né? Então a gente precisa realmente parar, se arrumar no sentido de, não precisa colocar a mesma roupa que eu colocaria para ir para trabalhar, mas não ficar de pijama, né? E aí, isso vai te dando a percepção de que você está para o trabalho. E com isso, você vai executando suas atividades de trabalho. Para quem é o líder, né, dessa pessoa que vai ali monitorar essa produtividade, tentar entender como é que esse colaborador está realizando esse trabalho. Sempre que o líder vai desdobrar uma atividade para quem está home office, ele tem que ter muita clareza no que se espera daquela atividade. Então, antes de eu fazer qualquer desdobramento, peraí, o que eu quero com isso aqui? Entendi o que eu quero com aquilo, aí sim eu vou desdobrar. Então, fulano, vou dar um exemplo.
quero que a Fabiana me entregue um relatório X sobre atendimento. Fabiana, quero alinhar com você para o dia tal a entrega do relatório X. Neste relatório, eu quero que conste tal, 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 tal e tal coisa. Você tem alguma dúvida? Você tem que trazer para a pessoa o que você quer, para quando você quer e o que você espera que contemple aquilo. Porque quando o colaborador está ali com você no tete-a-tete, se ele tem alguma dúvida, ele vai te chamar, né? Ele vai ali, vai falar com você e vai te perguntar e vai tirar suas dúvidas. Mas quando está no home office, nem sempre isso vai acontecer. Então, toda vez que um líder vai desdobrar alguma atividade para esse colaborador, o líder ele tem que trazer isso de uma forma muito clara do que é e para que é e como é que tem que ser entregue, para que aquilo que o colaborador está produzindo realmente atenda às suas expectativas, né? Um outro ponto é estabelecer uma ferramenta no qual haja a alimentação daquilo que está sendo feito e daquilo que está sendo monitorado sobre o que está sendo feito. Vocês que trabalham com sistema, né? Talvez lá pelo sistema consiga realizar isso de uma forma muito mais fácil. Mas para as empresas que às vezes não trabalham por sistema, colocar lá uma planilhinha dizendo o que é que tem que ser feito, quando é que tem que ser feito e quando que é a data de entrega. Deixando muito claro os prazos e o formato de entrega daquele trabalho. Porque aí o colaborador sabe sua responsabilidade e o líder acompanha o que está sendo realizado. Entendi. E aí você tem alguma dica de alguma técnica ou de alguma planilha, algum modo assim para que a gente tenha maior rendimento tanto em home office quanto no trabalho local? Olha, eu tenho algumas coisas, algumas ferramentas que eu utilizo, mas aí quando eu vou falar de ferramentas, depois eu quero trazer um outro aspecto a se pensar. Então, assim, quais são as ferramentas que eu acho bem bacana, que a gente pode utilizar tanto no trabalho, quanto na vida pessoal, para a nossa organização, né? Então, uma ferramenta para quem gosta aí, né, dos aplicativos, eu tenho um aplicativo que eu uso com a minha equipe que se chama Trello, né? Nesse aplicativo você pode moldar, né, montar a forma como você quer organizar as atividades a serem entregues. E você vai designando quem é que entrega, você designa como é que tem que ser feito. Então, você pode colocar lá um checklist, você coloca a data, você coloca as etiquetas, se é amarela, se é verde, se é vermelha, então, qual que é a urgência daquilo que você está solicitando, né? E com isso, todo o reporte, tudo que é desenvolvido, fica... esqueci a palavra... Fica arquivado, Ai, ali, gente. visível. Isso, exatamente. O histórico, exato. O histórico fica todo ali. Então, por exemplo, solicitei Trello, o nome do aplicativo. Trello. Esse aplicativo, você pode colocar. Então, como que eu formato com a minha equipe? Coloco lá atividades a fazer, atividades em andamento e atividades finalizadas. No a fazer, eu coloco aquilo que eu espero que a minha equipe desenvolva e coloco quem é que está designado para fazer aquilo. A urgência disso e o prazo de entrega. Isso é a meu cargo enquanto gestora. Os colaboradores, eles vão atualizando para qual parte que eles já realizaram. Então, se está em andamento, que eu já iniciei, eles arrastam aquele cartãozinho para em andamento. E quando eles finalizam, eles colocam finalizados. Qual é o meu papel enquanto gestor? Sempre olhar e verificar como é que está sendo essa atividade, né? De que forma que está sendo desenvolvida? O que já foi colocado ali de comentário? Não adianta a gente colocar uma ferramenta e depois esquecer da ferramenta. A gente tem que estar ali monitorando aquela ferramenta. Uma outra ferramenta que aí eu acho que é mais a nível de pessoal do que a nível de equipe. O Planner, né? Para mim, a minha vida, eu falo que fazem 3 anos que eu uso o Planner e depois que eu comprei um para mim, nunca mais eu vivo sem. Tem pessoas que... É um caminho sem volta. Tem pessoas que utilizam o Planner de uma forma digital, mas eu ainda gosto do impresso, né? Então...
No Planner, eu planejo toda semana, a minha semana. Então, na sexta-feira, por exemplo, eu faço o planejamento de toda a minha semana, da minha próxima semana. E aí eu coloco quais são os meus compromissos no meu Planner. Uhum. Por que que no Planner vai os compromissos? Porque ali eu vou ter um olhar geral sobre tudo que eu tenho de atividades de compromisso para realizar. Então, por exemplo, eu tenho demandas de processo seletivo. Então, na sexta-feira, eu já organizo quais são os dias que eu vou fazer processo seletivo. Ah, eu tenho treinamentos para ministrar. Quais são os dias que eu vou ministrar treinamentos? Ah, eu tenho que desdobrar o PDI do meu colaborador. Peraí, que dia que eu vou colocar aqui para desdobrar o PDI do meu colaborador? Então, tudo aquilo que é atividade, que é compromissos que eu tenho que fazer, eu coloco ali. E atividades, eu coloco numa lista de atividades. Porque eu coloco lá o que é urgente, o que tem uma gravidade e o que é uma tendência. Separando através da matriz Gucci, eu vou executando essas atividades e colocando essas atividades dentro dos períodos que eu já destinei para fazer uma atividade do dia. E, por exemplo, tem atividades que eu já sei qual é o meu prazo de entrega. Então, eu já vou me organizando de forma a executar aquela atividade até que quando chegue meu prazo de entrega, aquilo já esteja pronto, né? Então, com isso, eu vou tendo uma organização muito mais facilitada. Então, eu tenho o que é meus compromissos e o que são as minhas atividades. E, por exemplo, quando eu estipulo alguma atividade e ela tem um prazo de entrega, eu sempre falo assim, hoje eu não posso, vamos supor, sair do meu trabalho sem fazer isso. Aquela é a minha atividade principal. Então, realmente, naquele dia eu preciso fazer aquela entrega. Então, eu tenho que estipular qual é a minha entrega do dia, né? Isso, quer seja para um líder, quer seja para um colaborador. Porque isso vai fazendo com que a gente vai conseguindo organizar a nossa rotina. E isso, gente, qual a minha entrega do dia é uma frase que eu levo comigo, não só para o meu trabalho, mas também para minha casa. Por exemplo, hoje eu tenho que lavar roupa. Então, qual a minha entrega do dia na minha casa? Lavar roupa, né? Ou sobre a minha saúde, né? Qual a minha entrega do dia hoje? Hoje é o dia do meu Pilates. Então, hoje, a nível pessoal, eu tenho o meu Pilates, né? Então, são coisas que eu vou estipulando qual é a minha entrega do dia. Em relação à minha saúde física, em relação à minha saúde emocional, em relação ao meu trabalho. Cada uma dessas coisas tem que ter um momento no nosso dia a dia, porque senão a gente vai passando os dias e a gente não vai conseguindo realizar. E quando a gente não consegue realizar, isso traz muitas frustrações. Quando a gente consegue realizar, isso traz realizações, né? Então eu sempre falo que no final do dia eu gosto de olhar para minha agenda e dar o check, né? Isso aqui eu realizei, porque isso me dá uma satisfação de saber que eu estou conseguindo executar aquilo que eu planejei e que isso tem trazido resultado, seja no meu trabalho, seja no meu dia a dia. Na minha vida pessoal. E é aquela sensação que é muito utilizada na psicologia, né, Ruana? A sensação de recompensa, né? Quando você olha e você conseguiu atingir aquele objetivo, então isso te dá uma recompensa. E com isso, a produtividade aumenta, né? Seja a produtividade no trabalho, em casa, em todas as outras questões. E é muito legal falar isso nessa questão de recompensa, porque quando a gente fala em organização do tempo, a gente fala em maior produtividade, a gente fala em melhores sensações. E isso também ajuda a empresa a crescer, né? Hoje a gente sabe que não é só o financeiro que faz com que as pessoas fiquem em uma organização, que elas queiram crescer em alguma organização. É essa sensação também, né? E hoje, cada vez mais, as empresas, elas acabam trabalhando com uma equipe mais enxuta, né? Que tenham mais produtividade do que quantidade. Então, a gestão do tempo aí, esse seu planner, a questão do planejamento, é o ponto inicial para o sucesso, né? Assim. A gente tem que sempre pensar na questão que hoje a visão das empresas é a alta performance, né? Uhum. Então, é fazer mais com menos e com mais qualidade, né? E aí essa qualidade ela vai se dar na forma com que a gente vai gerenciando as nossas entregas. E a gente só entrega aquilo que a gente consegue de fato desenvolver. Então, como que eu vou fazer essa entrega? Como eu vou desenvolver? Isso tem que estar na nossa estratégia. E aí, Fábio, eu acho que é importante a gente pensar que isso não só nas empresas, mas isso também na nossa vida pessoal. Igual você falou assim, questão da recompensa. Quando eu chego no final do dia que eu vou olhar para a minha agenda e pensar
todas as coisas que eu consegui realizar, isso me dá uma sensação boa de ter visto que eu consegui avançar naquilo, né? Que era o que eu tinha me planejado. Mas em alguns momentos a gente não vai conseguir. E aí, quando a gente não conseguir, qual que é o fator principal que... lembra que eu falei para você que tem um ponto que eu queria dizer, né? O fator principal é não conseguir por quê? Né? Porque essa análise, quando a gente vai fazer do nosso dia, no sentido de o que eu consegui realizar e o que eu não consegui realizar, vai levar a gente ao melhor entendimento do nosso dia. Uhum. Quando leva ao melhor entendimento do nosso dia, vai levar ao melhor entendimento de nós mesmos. Então, o que traz isso? Um maior autoconhecimento. Porque aí eu vou parar para pensar, poxa, não consegui realizar tal coisa, né? Perdi meu foco, não consegui desenvolver. O que aconteceu que eu não consegui desenvolver? E aí eu vou olhar para o meu dia e pensar, aconteceu tal coisa, tal coisa. E aí eu vou conseguir entender quais foram os aspectos que me levaram a não conseguir, né? O que foi que me tirou o foco? De que forma que isso afetou o meu planejamento do meu dia? E quando a gente vai parando para pensar cada uma dessas coisas, a gente vai se percebendo de uma maneira diferente, né? E eu falo assim que não tem uma coisa mais libertadora do que o autoconhecimento. Porque, por exemplo, para mim o planner faz muito sentido, mas por quê? Porque eu aprendi sobre essa ferramenta, coloquei essa ferramenta no meu dia a dia, mas faz sentido para mim. Uhum. Pode ser que para a Fabiana, o planner, por exemplo, como eu gosto que é um planner físico, não faça o menor sentido. E para a Fabiana seja melhor e mais significativo, por exemplo, um aplicativo no celular. Só que a Fabiana só vai saber se o aplicativo no celular vai ser efetivo e eficaz para ela se ela começar a utilizar e perceber como ela vai se relacionando com isso. E essa percepção é o nosso autoconhecimento, é a forma como a gente percebe aquilo que nos afeta e como nós afetamos as coisas. Então, isso é muito importante. Cada um vai conseguir elencar aquilo que faz sentido, aquilo que é efetivo, é produtivo, a partir da percepção de si. E isso é o autoconhecimento. Então, assim, para mim, eu vejo que a melhor forma da gente conseguir descobrir as maneiras de gerenciar o nosso tempo é de se perceber. E, por exemplo, às vezes no home office, a pessoa está trabalhando ali e ela não consegue, talvez, desenvolver uma atividade. Mas por que ela não consegue desenvolver uma atividade? O que está naquele dia a dia, o que está acontecendo naquele momento que ela não consegue fazer a entrega daquela atividade, né? Então, é pensar nisso, é pensar da forma como você está e perceber o que está impactando você para que você não consiga realizar aquela atividade, que vai te dar maior percepção de si e pensar quais as melhores estratégias que eu posso ter para melhorar. Porque às vezes a minha melhor produtividade não vai ser de manhã, vai ser mais um pouco para tarde, mas ainda que eu comece mais tarde, eu consigo produzir tanto quanto quem começou de manhã. Só que eu só vou saber disso quando eu vou me experienciando nas situações, quando eu vou vivendo e vou me permitindo conhecer isso sobre mim, né? Eu sempre falo de ter um caderninho para anotar, né? Tal coisa impactou, não consegui entregar por conta disso. Porque é isso que você vai percebendo da si e vai entendendo. Olha, então, no horário da manhã, por exemplo, eu não consigo fazer tal atividade, então eu vou planejar essa atividade para fazer no horário da tarde. Essa atividade aqui, para fazer no final da tarde, eu não vou conseguir entregar por conta disso aqui, então eu vou planejar ela para fazer no começo da manhã. E aí a gente vai conseguindo elencar aquilo que a gente precisa entregar da melhor forma possível. E aí, isso é uma coisa muito legal, né, Ruana? Esse autoconhecimento, até quando você fala, né, brincando desse caderninho, mas o que é legal é que a gente realmente consegue entender. Porque é muito difícil hoje para o gestor olhar para o colaborador e falar: por que você não fez? Por que você não entregou, né? E às vezes o colaborador, poxa, eu trabalhei tanto, né? Mas eu também não sei explicar para o meu gestor o porquê, quais foram os momentos, quais foram as interrupções, né? Toda essa questão. Então, eu acho que esse autoconhecimento, na verdade, né? Ele é muito importante mesmo para a gente seguir em frente. E também tirar um pouco daquela questão mística de home office não rende tanto igual na empresa, né? Eu acho que dá para se render sim, né? Tanto ou mais do que está na empresa, vai dessa questão dessa estratégia, né? Que horas eu acordo, vou me arrumar, vou tomar o meu café e a hora que eu sentar, eu vou
sentar e vou me dedicar ao trabalho, né? A página do trabalho, as atividades do trabalho, né? Toda essa questão, né? E aí... Fábio, pode falar. Pode falar. Não, pode falar, depois eu... E aí, eu sei que tem uma técnica, né? Que tem mais ou menos um nome de molho de tomate, né? Assim, né? Brincadeiras à parte, mas é uma técnica muito legal, né? Que você tem bastante conhecimento e que hoje vem muito nessa questão dessa gestão nas organizações, né? E quando a gente fala disso, né, Ruana, a gente fala de uma empresa de 4 colaboradores a uma empresa de 5.000 colaboradores, né? Ela cabe a todo qualquer porte, momento, né? Realmente, é a técnica Pomodoro, né? Então, o que essa técnica ela vem dizer? Ela vai falar um pouquinho sobre a forma como a gente pode trabalhar de uma maneira focada e depois descansar. Então, ela vai falar assim, eu trabalho 25 minutos focado e descanso 5 minutos. Trabalho mais 25 minutos focados e descanso 5 minutos. E, ao mesmo tempo, eu posso inverter, no sentido de que, por exemplo, trabalhei 2 períodos, 25 minutos, e descansei 5, depois eu posso descansar 25 e voltar a trabalhar mais 25. Por quê? Nessas pausas, a gente vai conseguindo reconectar com aquilo que a gente está produzindo, de forma a não ficar exaustivo. Porque, às vezes, a gente quer se delongar, né? Ah, eu vou começar isso aqui, vou continuar até eu terminar. Mas chega um momento que a gente não consegue mais se concentrar naquilo. E aí, não é eficaz. Então, não adianta, às vezes, a gente ficar ali se debatendo em uma situação que não vai ter efetividade, não vai ter eficácia. Então, a técnica Pomodoro, ela vai falar do quê? Trabalhe 25 minutos focados e depois faça uma pausa de 5. E quando a gente vai aplicar, por exemplo, essa técnica, o que dá para fazer? Colocar o relógio para despertar. Faço 25 e coloco para despertar na minha pausa. Aí faço mais 25 e coloco para despertar na minha pausa. E depois eu posso inverter essa proporcionalidade. Mas o importante é de eu conseguir desenvolver e utilizar essas ferramentas ao meu favor. No sentido de buscar nessas ferramentas as possibilidades de executar aquilo que eu preciso, né? Então, nós temos várias possibilidades, né? Qual é a melhor possibilidade? Conforme eu vou vivenciando, eu vou percebendo qual é a melhor. Mas existem as técnicas. De que forma que eu vou aplicar essas técnicas? Porque também, gente, se a gente ficar só esperando, né, não acontece. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que ter as condições, mas a gente também tem que criar condições. E aí, essa questão do criar condições vai muito de encontro com o que a gente estava falando do autoconhecimento. Quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais eu sei o que vai me facilitar e o que vai me dificultar na execução de uma atividade, né? Muitas vezes a gente tem o problema da procrastinação. Por quê? Porque em alguns momentos, quando a gente procrastina, é porque aquela atividade nem sempre é tão prazerosa de se fazer. E a gente, por exemplo, só consegue perceber o que faz a gente ter o movimento da procrastinação quando a gente vai olhando, peraí, mas por que essa atividade aqui eu não quero fazer? Né? E aí, quando a gente vai entrando em contato com isso, a gente percebe, mas essa atividade aqui, ela me exige tal coisa, ou ela mexe comigo em tal sentido, então é por isso que eu não quero desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem as nossas entregas, então a gente tem que ir olhando para essas coisas de uma maneira diferente, mas conseguindo entender o porquê. Né? Eu sempre falo que se não tem porquê, não faz sentido, né? Então tem que fazer sentido. Para fazer sentido tem que ter o porquê. E esse porquê é para o outro e para mim, né? Então a gente vai construindo esse porquê para o outro quando é o líder, que vai desdobrando com essa outra pessoa, que vai trazendo o entendimento para essa outra pessoa. E quando é comigo mesmo, eu tenho que construir esse porquê. Que legal. Então, isso é uma dica, né? Aí para o pessoal, para, né, nesse âmbito mesmo profissional, pessoal dos laboratórios, gestores que estiverem na nossa live, né, ou que vierem assistir depois, uma técnica, claro, para ser estudada, né? Senão não tem como todo mundo trabalhar 25 minutos e parar 5, né? Então, assim, não é esse o intuito, mas é uma técnica que ela é comprovada, né? E que vê que isso aumenta a produtividade. Né, aumenta o desempenho, tem um aumento de ganho, né, da empresa. E aí a gente fala, né, Ruana,
Ah, é assim eu mantenho o foco, dessa forma eu entrego, aqui eu consigo ver. Mas aí, tanto no trabalho quanto no home office, tem a questão do perder o foco, né? Ai, perdi o foco. Ai, sabe, eu perdi o foco. Então, quais as situações, né, que nos levam a perder o foco? E o que a gente faz com isso? Quem pode ajudar? O que você pode falar para a gente conseguir, nós como profissionais e também as nossas equipes, para que a gente consiga auxiliar nessa questão da produtividade? Assim, o foco, ele pode ser perdido por vários fatores, né? Uhum. Muitas vezes, esses fatores vão estar relacionados a mais questões de nível individual do que coletivo. Mas a gente precisa observar muito sobre como está o nosso ambiente, porque às vezes o nosso ambiente ele vai propiciar que a gente perca o foco diante das coisas. Então, Uhum. por exemplo, quando eu vou trabalhar home office, para poder fazer as minhas entregas, para poder gerenciar o meu tempo e conseguir organizar aquilo que eu tenho que desenvolver, eu tenho que observar qual o local que eu vou trabalhar, Uhum. né? Isso é um ponto extremamente importante. Lá na empresa, a empresa geralmente não escolhe um ambiente de trabalho no qual você vai ter uma mesa adequada, você vai ter um espaço adequado, né? Sim. Por mais que em alguns momentos a empresa precise melhorar a questão de infraestrutura, mas de uma maneira geral a empresa pensa, né? Qual é a infraestrutura mínima para que a pessoa consiga executar essa atividade? E aí a empresa organiza aquele espaço para que isso aconteça. E dentro do home office, por exemplo, muitas vezes nesse momento de pandemia a gente vai ter filhos, a gente vai ter esposa, a gente vai ter o Netflix ali também a nosso acesso, a nossa casa de uma maneira muito mais menos organizada do que é no ambiente de trabalho. Então, quando a gente parar para pensar nesse aspecto, a gente tem que pensar como é o ambiente para mim trabalhar no home office. O que Uhum. tem nesse ambiente? Como é que eu organizo esse ambiente para que eu possa executar o meu trabalho da melhor forma possível? Porque quanto mais pontos, né, que me dispersem daquilo, mais fácil eu vou perder o foco, né? Então, o que é a dica em relação a isso, né? Organize um lugar para que você trabalhe home office. E nessa organização tem que ter um local adequado de iluminação, um local adequado para você poder se sentar, uma forma como você vai dispor ali as coisas que você precisa utilizar. Então, vamos supor que no meu trabalho eu preciso utilizar somente o computador. Mas vamos supor que no meu trabalho eu preciso usar o computador, eu preciso utilizar caneta, eu preciso utilizar papel, eu preciso utilizar impressora. Se eu tiver aqui no computador, eu preciso anotar tal coisa, e eu tiver que levantar para ir buscar uma caneta, voltar, e aí, lembrei que tem que pegar um caderno também. Sai. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente perca o nosso foco. Então, assim, para trabalhar home office, precisamos de uma maneira inicial organizar o local que eu vou estar, né? E tirar os pontos ou as situações que podem fazer com que eu perca o meu foco. Organizei o meu ambiente, a partir da organização do meu ambiente, eu vou organizar as minhas atividades, né? Eu vou me organizar no sentido de estar arrumado, estar disponível naquele horário e organizar as minhas atividades. E aí eu consigo, nessa organização das minhas atividades, elencar quais são as minhas prioridades, o que eu tenho que fazer primeiro, o que eu tenho que fazer depois. E isso a gente vai colocando essa organização de forma com que eu atuo melhor, que aí entra a parte eu falei do autoconhecimento. Então, se eu sei que eu sou mais produtiva à tarde, talvez aquele relatório X eu tenha que fazer à tarde e não de manhã. E muitas vezes as pessoas começam a executar suas atividades sem perceber o momento melhor da sua produtividade. E isso impacta na minha gestão do tempo, porque às vezes eu acho que eu vou demorar 1 hora para fazer um relatório, eu demoro 3, mas porque eu estou fazendo aquele relatório no momento que não é o meu melhor momento. No sentido de que não é o momento que eu tenho mais produtividade. Então, a gente precisa conciliar os fatores do ambiente versus os fatores do ambiente externo, né? Versus os fatores do ambiente interno. E isso vai fazendo com que a gente vai tendo uma melhor integração entre a forma como eu vou me relacionando com as coisas e a forma como eu vou gestando o meu tempo, organizando o meu tempo. E aí, sim, eu consigo fazer com que o planejamento seja efetivo. Simples, né?
Não é? Mas aí a gente, né, tem que pensar nas coisas boas. Quando a gente fala sobre isso, sobre gestão de tempo, a gente fala principalmente sobre a questão da informatização, né? De programas, de sistemas, para que possa informatizar várias dessas coisas, né, Ruana? Ter uma matriz Gucci ali pronta só para a pessoa preencher, ter uma forma de avisar a pessoa qual é a urgência dela, ou ter uma forma ali de quando ela dá o cheque lá, igual você na sua agenda, abra talvez uma mensagem de parabéns pela sua atividade realizada, né? Então, eu acho que isso vem muito casar com a realidade, eu acho que vem tem muito a crescer essa parte de automatização, de informatização, de novos processos, novos programas, novas formas, né, de se lidar com isso. Para quê? Para que os nossos colaboradores tenham essa ferramenta, né, para que os gestores tenham essa ferramenta e aí eles consigam ajudar, né, estar ali mais próximo dos colaboradores, né? Eu não sei de todas as pessoas que entraram na nossa live, mas eu vi que tem algumas que são administradoras de laboratórios, né? Ou que são donos de laboratórios, e eu acho que entendem muito bem, né, essa questão de que tem que fazer muita coisa e às vezes não consegue auxiliar nesse início para o colaborador. Então, vem muito aí essa questão de ter essas ferramentas automatizadas para que isso também possa contribuir, né? Vou trazer duas coisas assim que eu acho importante no que você está falando. O primeiro ponto que é assim, muitas vezes as pessoas têm uma certa resistência com a tecnologia, né? Eu sempre penso que a tecnologia ela vem no sentido de facilitar, né? No sentido de nos auxiliar a lidar com as nossas demandas. Então, você que está trabalhando agora principalmente com a parte de sistemas, entende que um sistema ele tem que ter o quê? Efetividade. Ele tem que nos dar agilidade, né? Ele tem que fazer com que o nosso processo ele tenha maior, um fluxo muito mais facilitado do que sem a utilização da tecnologia. Então, primeiro que a gente tem que ter uma abertura, uma disponibilidade para trabalhar com a tecnologia. Porque a gente tem que olhar para a tecnologia e pensar o quanto ela vai me agregar. E segundo, que eu acho que eu não podia terminar, né, essa live sem falar essa frase, que tem uma frase que as pessoas falam muito assim, tempo é dinheiro, né? E quando eu ouço essa frase é uma frase que me pega, porque assim, tempo não é dinheiro, né? Tempo é vida. Então, quando a gente para pensar que tempo é vida, a gente para pensar como é que a gente está gerenciando o nosso tempo? De que forma que o nosso tempo ele está se dando? Como a gente está organizando o nosso tempo? E pensar na organização do tempo é pensar como eu estou lidando com a minha vida. Quer seja no trabalho, quer seja nos relacionamentos, quer seja em qualquer outro aspecto, né? Então, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, como é que eu organizo o meu tempo, diz como é que eu estou levando a minha vida. Então, eu não poderia sair daqui sem dizer que quando a gente pensa no que é gestão do tempo, eu penso que é gestão da minha vida. E como é que eu estou executando os planos para tornar a minha vida mais feliz, mais efetiva, mais realizada e assim por diante. E a tecnologia, ela pode ser um aspecto que venha compor a forma com que eu vou organizar o meu tempo para ter mais tempo para viver. Tecnologia é vida, né? Então vamos falar. Eu acho que é isso mesmo. Uma perguntinha que fizeram, Ruana, se você pode fazer indicação de alguns livros que falam sobre a administração do tempo, sobre gestão do tempo, né, para que os gestores ou as pessoas mesmas queiram ler e desenvolver também na sua organização, né? Deixa eu só pegar aqui o nome do autor, mas tem um aqui que eu sempre indico quando a gente vai falar sobre questão de tempo. O nome do livro é A Tríade do Tempo. Uhum. E o autor é Christian Barbosa.
ele fala sobre como a gente pode dividir o nosso tempo em aquilo que é importante, circunstancial e aquilo que é urgente. E existe um teste também relacionado a esse livro, no qual você preenche o teste, inclusive se alguém depois tiver interesse, eu tenho esse teste, posso disponibilizar, não é um teste psicológico, né? Na verdade, ele é um inventário. E aí a pessoa preenche e ela consegue identificar qual é a forma que ela tem de organização em relação ao tempo dela. E aí, isso é extremamente interessante, porque quando eu sei como é que eu me organizo com o meu tempo, eu consigo ter maior eficiência nessa organização. Então, se alguém tiver interesse também, eu posso disponibilizar essa ferramenta, pode entrar em contato comigo ou com a Fabiana, que eu disponibilizo a ferramenta. E o livro é esse, A Tríade do Tempo, Christian Barbosa. Ajuda bastante, né? Você falou até a questão, né, da tríade do tempo desse livro, Ruana. Uma mensagem para o pessoal, né, que está na live, o pessoal, nossos clientes ou não de laboratório, né? O nosso diretor comercial acabou de mandar uma mensagem dizendo que a gente vai dar um livro desse, A Tríade do Tempo, por um sorteio de uma dessas pessoas que estão na nossa live. Né? Então, a gente vai fazer um sorteio amanhã, vamos ver como é que isso vai funcionar, e aí eles estão, a Consciente está parabenizando não, né? Presenteando alguém com esse livro para dar esse início aí nesse trabalho. Né? Que legal. Eu acho que é muito legal. Bom, o nosso tempo ali tá, né, quase se encerrando. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, Ruana? Na verdade, assim... finalizar, né? Como se fosse uma mensagem, assim, né? Para o pessoal. Eu acho que, assim, eu me antecipei um pouquinho na questão da mensagem, porque é aquilo que eu falei para você. Para mim, o que eu acho mais importante é a gente pensar que o tempo é vida, né? E aqueles que se sentirem à vontade, quiserem trocar uma figurinha, tiver alguma dúvida, quiser perguntar, como é que eu posso organizar minha semana, de que jeito que eu uso um planner, e assim por diante, ou como eu posso usar o Trello, eu fico à disposição, né? Podem entrar em contato comigo pelo meu Insta, ou então a Fábio também tem meu telefone, meu e-mail. Então, aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato. E quem tiver também interesse no inventário lá, também posso disponibilizar. E quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês aqui, de compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos. Espero que as ferramentas que eu trouxe possam agregar vocês a organizar melhor o tempo de vocês, né? E fico à disposição, pessoal. Bom, que falar, né, dessa live? Eu acho que todo mundo que está aí deve ter gostado muito. Foi muito produtivo, né? Muito bom. A Consciente Sistemas, né? Eu, em nome da Consciente Sistemas, nesse momento, agradeço a sua participação, esse seu entusiasmo em poder, né, passar isso para nós, para que a gente possa passar para os nossos clientes, para os nossos colaboradores também e para o nosso crescimento enquanto empresa, né? Então, essa não vai ser a primeira e última live, tá, pessoal? Com a Ruana. Tenho certeza aí que a Ruana vai participar em outras lives com a gente, trazendo esse conhecimento e agregando. A nossa live ela vai ficar salva, né, na página da Consciente Sistemas. Então, você pode assistir de novo e de novo, se tiver alguma dúvida, encaminhar também para outras pessoas, né, que trabalham com você, ou amigos apenas. E também a Consciente Sistema está à disponibilização, né, de qualquer dúvida, de qualquer ajuda. E a gente faz também esse intermédio com a Ruana aí, se necessário. Ruana, eu só tenho que agradecer realmente a sua participação. Foi muito bacana, muito obrigada mesmo. Eu sei que, né, o seu tempo, a sua agenda, né, o seu planner é bem cheio, né? Com várias atividades, mas muito obrigada por ter encaixado a Consciente Sistemas aí, né, na sua agenda para trazer essa riqueza de conhecimento para a gente. Fábio, só uma coisinha antes da gente finalizar. Claro. O que eu acho mais assim importante, sempre, como eu falei para vocês, que a frase que eu deixo é que tempo é vida, né? Então, por que a gente pode organizar e por que a gente deve organizar melhor o nosso tempo?
porque o que faz com que a gente organizando nosso tempo, a gente tem mais produtividade, a gente alcança os nossos resultados, aquilo que a gente espera, mas permite com que a gente viva melhor as nossas relações, né, enquanto ser humano. E cada vez que a gente vive melhor essas relações, a gente se aproxima do outro e a gente tem trocas que contribuem para nós e para os outros. Então, é nesse sentido que eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, né? No sentido de que cada vez que eu troco com alguém, eu aprendo mais para mim e eu também acredito que a gente pode levar um pouquinho da gente para os outros. E é isso que faz com que a vida seja o que a vida é, né? Que tenha esse brilho. Então, agradeço essa oportunidade de estar aqui trocando com você. Fico à disposição para outras lives, né? Ou também para treinamento, se vocês quiserem. Mas que a gente possa sempre permear a nossa vida por essas trocas, ok? Com certeza. E quando a gente se aproxima do outro, né? Quando a gente tem uma aproximação na nossa vida pessoal, na vida profissional, tudo ganha, né? A nossa família ganha, os nossos companheiros, companheiras ganham, e principalmente quando a gente está no nosso trabalho, a nossa empresa que ganha, né? A nossa empresa cresce. Essa troca só faz mesmo cada vez ter vida, né? A empresa ter vida e crescer cada vez mais aí, passar por esse momento, né? E que venham novos momentos e que a gente consiga se organizar, fazer a gestão do nosso tempo, criar na nossa agenda. Eu não tinha, preciso criar um imprevisto, horário do imprevisto, realmente, para que a gente possa cada vez mais ter sucesso. Desejo, então, uma boa noite a todos que participaram, que tiraram aí o seu tempo para participar com a gente. Até a próxima live da Consciente Sistemas. Acessem a nossa página, o nosso blog, que também tem materiais, como vai estar essa live, mas tem outros materiais para ajudar aí no dia a dia da sua vida e também, principalmente, do seu laboratório. Beijo. Até mais.